Olá, você está na Rede Sempre, eu sou Patrícia Lange, nós estamos hoje aqui para mais um episódio da série Mulher 50 Mais. Eu tenho aqui ao meu lado Deise Jardim, ela que é escritora, palestrante, mentora, gestora aí de vários cursos de formação para lideranças e, claro, né, minha amiga pessoal, uma pessoa que eu tenho a honra de já ter entrevistado algumas vezes. E hoje ela vai falar com a gente aqui sobre o novo livro, desde completando aí 78 anos lançando um livro, não é isso, Deise Jardim? Com fé em Deus, estou plantando as sementes, não é? Para poder ele nascer. Então, por enquanto, ele está assim nos rascunhos, mas já está Em totalmente. produção. É porque eu já tenho um artigo publicado numa antologia que é sobre esse tema, não é? Que idade não é documento, é história viva. E agora ele vai ser transformado num livro, Que com muito maravilha. mais coisas para entregar. Olha, Deise, a sua matéria, nós fizemos uma matéria, pessoal, com a Deise na semana passada, está aí no site da Rede Sempre, vou até colocar o site aí para vocês, para que vocês possam também acompanhar essa matéria lindíssima, inclusive, Deise, falando sobre sua vida, sua trajetória e sobre o seu outro livro, que é um livro de liderança, liderança humanizada, né? Eu queria começar um pouquinho falando sobre esse livro, Deise, porque você tem sido, assim, um verdadeiro exemplo, digamos, uma inspiração para toda uma geração de mulheres, né? Não só pela idade, né? Porque, como você mesmo diz, a idade Não é não documento. quer dizer nada, mas pela sua competência, pela sua produtividade aos 78 anos, né? Então, eu queria que você falasse para a gente sobre esse primeiro livro, Liderança Humanizada. Pois é, para mim ele foi um filho, né? Porque eu já tinha 4 livros como coautora. E de repente eu falei, não, agora eu vou escrever o meu solo. Só que a minha patrona na Academia de Letras é Cora Coralina. E o primeiro livro dela, ela lançou aos 76 para os 77. Então, você já tem quem se inspirar. E aí eu falei, o meu também vai ser. E aí o ano passado, eu com 77 anos, foi em maio, mas aos meus 76 eu já recebi o livro. Então ele já estava pronto. Em 77 anos ele foi lançado, Liderança Humanizada, conectando corações e resultados. Muitas pessoas me perguntaram, Deise, não é utopia? Não, é necessário. Porque hoje as pessoas elas estão vendendo hora de vida, não é mais hora de trabalho. Então, se o líder ele não é humanizado, ele não vai conseguir engajar uma equipe. E esse livro foi todo feito através de metáforas de viagem. Amo viajar. Então, o primeiro capítulo eu falo sobre a Grécia, não é? A Tunísia e o Peru. E no segundo capítulo eu continuo com a metáfora de viagem, e aí eu trago a viagem mais importante que eu já fiz, que é para dentro de mim mesma, e aí eu falo sobre o autoconhecimento, que é importante para o líder. E depois eu continuo, por exemplo, uma ponte, a ponte da empatia. E aí eu vou para o deserto, eu estive no deserto na Tunísia, e lá eu rompi barreiras, criei coragem, de andar no camelo, eu não montava nem no burrinho, menina, eu tinha medo, eu morria de medo de montar no burrinho. E aí, pronto, foi na Tunísia, então eu criei o Deserto da Resiliência. E por aí vai, termina com a montanha, são 9 capítulos, termina com a montanha do propósito, e encerro falando do amor, que para mim é a resposta para qualquer pergunta. Nossa, gente, é complexo, né? Entrevistar mesmo. É praticamente, assim, uma ópera, né? Que coisa maravilhosa. Obrigada. Quer dizer que você fez essa analogia com as experiências que você teve nas Sim, nas viagens, né? viagens. Então, o livro, além de trabalhar a questão da liderança, traz muita cultura, muito Sim, conhecimento, bastante, né, de bastante. outras, de Inclusive tem as fotos, eu na Tunísia, na Grécia. Que coisa maravilhosa. Agora, a sua trajetória ela é marcada por esses recomeços, né? Você é uma professora universitária, você é uma pessoa que teve uma experiência na vida pessoal também, né? Você sempre conta pra gente, né, que você resistiu ao casamento, Foi. acabou casando 2 vezes, né? Como é que você se vê hoje como mulher desse? Porque o nosso fórum, o nosso workshop É, agora, ele tem esse nome, né? Mulher 50 mais. Não é à toa, né? Porque a vida da mulher depois dos 50 é como se fosse uma outra vida, né? A é. segunda vida, né? Porque é uma outra realidade, a maturidade, a leveza. E aí você já está nos 78. Então, assim, quanta vida depois
depois que você fez 50 anos, você não tem tantas histórias para contar para a gente, para inspirar. Me fala um pouco sobre essa É. percepção do seu próprio universo para a Pois gente. é, os meus 78 anos, para mim, ele é muito leve, muito gostoso, porque ele é um acúmulo de experiências. Lógico que a Daisy de 78 não é aquela Daisy de 20, mas que aquela Daisy de 20 também foi importante, não é? Para que eu chegasse hoje. A Daisy de 30, de 40, de 50, de 60. Então, em cada fase, eu digo assim que a minha vocação é ser feliz. Então, em cada fase, eu procurei trazer isso para mim. E ficar muito bem claro aqui que ser feliz não é ter altos e baixos. Tem. Mas ser feliz é você saber passar por esses altos e baixos. Então, hoje, aos 78 anos, eu não vou dizer que eu me sinto plena, porque ser plena é um estágio a cada dia. Mas eu sempre estou no caminho da plenitude. Né? Eu tenho muita fé, sou produtiva, não paro, porque se eu parar, eu não sei tricotar, não sei crochetar. Como você falou, eu não queria casar, casei 2 vezes, porque na minha época, década de 60, né, 50, 60, eu nasci em 48, as adolescentes e jovens queriam casar, a maioria, aos 18 anos, e ter filhos. E eu fiz parte do outro lado, que queria trabalhar, estudar, viajar, não é? Para depois, então, ver se casava, porque eu não ia admitir nenhum homem ficar me comandando, né? Tinha de ser uma parceria legal. E aí, aos 40, quase 41, eu casei a primeira vez. E depois, né, como você sabe, fiquei viúva há 7 anos, e aí, em sala de aula, encontrei um novo amor, 29 anos mais novo do que eu, cabeça um pouco mais velha, e eu disse: um dia de cada vez. E esse um dia de cada vez já fizemos agora, dia 20 de junho, 15 anos Olha que que estamos história. juntos. Quer dizer que você encontra aí uma oportunidade de viver um novo amor, né, Deise? Uhum. Já Sim, aos aos 60 e 60 e pouco, poucos anos. Que maravilha. Olha, 63, né? 63. E como professora universitária, você teve toda essa sua conexão com as empresas, né, com as lideranças, como palestrante dentro de grandes empresas aqui no próprio polo, aqui em Camaçari, né? Como que você percebe essa transição hoje do modelo de liderança? Porque a tecnologia está aí também, você é muito atuante, inclusive, nas redes, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse seu trabalho nas redes. Mas como você está percebendo o líder de hoje? É, eu tenho uma história que eu trabalhei anos e anos numa empresa, né, na área de recursos humanos, depois em consultoria. Em 2001 eu realizei meu sonho de ser professora universitária, então é todo um caminhar e desafios. Bom, o que que eu vi? Em consultoria e muito mais na empresa que eu trabalhei 18 anos. Eu via aquele líder não, chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, mas eu também vi líderes que escutavam, líderes que apoiavam, era minoria, mas eu vi. E aí, em consultoria também eu fui vendo isso daí, dando treinamento nas empresas, trabalhando. Hoje, nós estamos como deve ser? Ainda não, mas já estamos bem melhor do que era. Porque ou o líder, ou ele vai ser chefe e vai morrer aí por algum tempo, logo, logo, não vai ter mais espaço para ele, porque, como eu falei, hoje nós vendemos hora de vida. Isso significa que você tem de ter qualidade de vida. E ter qualidade de vida não significa você ser assediado, você ser pressionado de uma forma que não deve ser. Você quer ser escutado, você quer ser ouvido, você quer ser tratado como ser humano. Mas, por outro lado, também, a gente vê ainda alguns líderes que, de tanto trabalhar com robô, uma aluna minha veio me dizer assim: professora, eu vou pedir demissão, que eu trabalho na empresa, ela trabalhava na montadora, de tanto lidarem com robô, eles estão tratando a gente como robô. Eu não estou me sentindo bem. Eu vou sair enquanto tempo. Então, o que os líderes precisam colocar na cabeça é que eles estão tratando com gente, com ser humano que tem coração, que bate, que chora, que dá pulo de alegria, que colabora.
não é? Assim como ele também, porque às vezes o líder, ele também é pressionado. Eu digo que ele é o recheio de sanduíche, quem está em cima e quem está embaixo, né? Então, não é fácil também lidar, não é um conto de fadas. Mas eu acredito, sim, que essa liderança humanizada, aos poucos, né, ela vai se firmar. Hoje se planta semente. Se a gente voltar lá para muitos anos atrás, como que era? Né? Faça, produza, você Mecanizado. mecanizado. Se você assiste aquele filme lá de Charlie Chaplin, né? Tempos modernos. Então, hoje já mudou muito. Hoje já tem benefícios, tem isso, tem aquilo. Já houve uma conquista. Então, hoje as empresas já estão começando a ver uma só de nome. Só para dizer, colaborador é meu parceiro, mas não é. Na hora H não é. Mas já tem aquelas que estão em uma relação de mútua dependência, que já entende que pessoas é fundamental. Por mais inteligência artificial que tenha, por mais máquina, precisa de um ser humano para criar isso daí, para apertar um botão, precisa de um ser humano. É importante você falar isso, porque às vezes a gente fica nessa busca, né, do melhor emprego, do cargo de liderança, sem passar por um processo de autoconhecimento. São pessoas o tempo todo, né? Tanto os liderados como os líderes. Isso. Esse autoconhecimento, essa construção, essa relação. Às vezes as pessoas passam 20 anos dentro de uma empresa. E mesmo se passa um tempo menor, por exemplo, ao longo do dia, 8 horas, 10 horas, se passa mais tempo no seu ambiente de trabalho, às vezes, do que no seu ambiente familiar. Então, olhar para essa perspectiva de construção de uma forma humanizada se tornou essencial, né? Sim, totalmente essencial. Tanto ele próprio, ele tem que se olhar como humano para poder olhar o outro como humano. Então, você falou algo muito importante, o autoconhecimento. Eu só posso olhar para o outro se primeiro olhar para mim. As pessoas, nós, estamos muito para fora e esquecemos de voltar para dentro, né? Então, hoje, com essa era de internet, celular, mais ainda. E eu falo de forma geral, tanto na empresa quanto da nossa vida pessoal. Você vai para um restaurante e você vê numa mesa quase todo mundo com celular. Eu saí esse final de semana com duas amigas. Ela disse: Deise, eu gosto de sair com você porque você não pega o celular hora nenhuma. Eu fiz: é lógico, estou com vocês. Então, é importante essa conexão. E o líder precisa saber se conectar com a sua equipe. E se ele aprender isso, ele vai ter resultados estupendos. Fantástico. Você é muito engajada com grupos, né, com coletivos de mulheres, de escritoras, de outras lideranças, grandes nomes de liderança aqui da região metropolitana, são suas amigas, né, são pessoas que estão sempre fazendo lives com você. Você tem já um trabalho aí na internet, né, através do Proseano, que inclusive é parceiro aqui da Rede Sempre também, já desde o período da pandemia, né, proseando com os amigos. Então, isso dá uma conotação clara, né, para esse jargão, esse slogan que você usa, que é Deise, gente que ama gente, Sim, né? sim. Não tem como a gente falar de Deise e não se lembrar de que quando ela se apresenta, ela diz: eu sou Deise, gente que ama gente. Como é que você percebe essa afetividade entre mulheres? Como é que você percebe isso? Você que está em vários grupos, você participa aqui do Café das Ricas, como você tem percebido? Você acredita que a mulher está mais preparada para a convivência com outras mulheres, com a potência que as mulheres têm se tornado, ou você ainda percebe muita rivalidade entre mulheres? Olha, eu da minha parte, eu não percebo, mas tem pessoas que percebem, né? Eu convivo com grupos muito legais, como esse nosso Café das Ricas, é uma colaborando com a outra. Eu tenho grupos de amigas que somos amigas assim há 50 anos, 30 anos. Mulheres, né? que já vivem a Já cooperação. vivem na cooperação. Eu tenho grupos de empreendedoras também, e uma divulga a outra. Né? Eu estou falando dos mais íntimos que eu tenho. Lógico que se você vai para um universo maior, você ainda vai ver essa competitividade. Você ainda vai ver que a mulher, em vez de apoiar a mulher, ela não apoia. Ela olha como se fosse uma concorrente, não é. Né? Então, da minha parte, eu sempre gostei de colaborar. Eu me lembro quando eu dava aula e, como eu vinha de empresa, eu trabalhava com dinâmicas.
E no meio acadêmico isso não era comum, lá em 2001. E eu tinha uma professora que dava a mesma disciplina, e um dia eu fui substituir, e os alunos não queriam, e queriam que eu ficasse no lugar dela. Eu disse, não, senhor, né? De jeito nenhum. Ela é uma excelente professora. Aí eu chamei, disse, olha, eu vou te passar umas dinâmicas, faça isso, assim. Aí ela começou a fazer. Então, eu sempre procurei colaborar, porque eu acho que nós estamos aqui para colaborar. Quando eu trabalhei também nessa empresa, era uma grande empresa siderúrgica, quando eu saía de férias, eu deixava tudo escrito. Você não tem medo de perder? Eu fiz, não. Se eu sair daqui, tem outro lugar. É um privilégio a sua amizade, porque você tem mesmo essa percepção de cooperação e acaba influenciando todas as pessoas, porque a gente sabe, né, que quando a gente consegue se inspirar em alguém e que tem esse perfil, acaba que o grupo todo vai caminhando nessa visão, né? Então, a sua experiência de cooperação, ela realmente é explícita, a gente consegue ver. Você está em vários livros, inclusive como coautora, né? É. Fala um pouco sobre esse seu trabalho junto com outras mulheres escritoras. Ah, é muito legal. Agora vai ser lançado pela editora Liderança LCN, eu sempre atrapalho, LCN primeiro, Liderança e Propósito, de um grande amigo, Leandro. Ele foi um grande incentivador para mim. O primeiro livro que eu fiz de coautoria foi o Coach Mentoring, no volume 1. E agora vai ser lançado o Coach Mentoring volume 2, onde eu vou trazer também um assunto muito legal sobre comunicação. Eu, como mentoranda em comunicação, em falar em público, então estou trazendo isso. No primeiro, foi sobre autoconhecimento, a viagem para o interior de si mesmo, e eu começo falando isso, que eu amo viajar. Mas então, eu estou, pela LCN, eu estou em 4 livros de coautoria. Olha, 4 livros. Pela LCN. Estou com mais 2 em Belo Horizonte, eu tenho mais 2 livros, onde eu falo de comunicação, um e outro de liderança, e eu prefaciei também um livro de empreendedorismo de Gal Pereira. Então, foi o ano passado, ela me pediu se eu podia prefaciar. Mas o Leandro, ele tem uma importância muito grande na minha vida, porque como eu sempre trabalhava, empresa, consultoria e dando aula, e é muita coisa ao mesmo tempo, e minhas amigas sempre diziam assim, Graça principalmente, minha amiga e irmã, ela dizia assim, Deise, você precisa escrever, que ela achava que eu escrevia bem, você precisa escrever. Mas eu não tinha tempo. Aí o Leandro Deise, olha, eu vou lançar o Coach Mentor e venha, sabe o que mais? Eu vou me jogar. Como eu gosto de desafio, eu vou me jogar. Me joguei, gostei. E aí Não ele me parou chamou, mais, não né? parei, ele me chamou para o segundo, aí me chamou para o terceiro, eu fiz, vem cá, Leandro, quantos dias eu vou ter para fazer esse? Porque eu vi que ele já tinha iniciado há muito tempo. 5 dias. 5 dias, Leandro, para escrever? Você não gosta de desafio? Aí eu escrevi em 2 dias. O meu livro mesmo eu escrevi em 2 meses. Isso é muito bom, porque você está sempre fazendo com que essa sua percepção de mundo circule e que caminhe ao lado de outras mulheres, né? Então, esse espírito de cooperação feminina já é uma coisa natural na sua jornada, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o workshop, a gente está se aproximando, vai ser dia 8 de agosto agora, acontece aqui na sede da Rede Sempre, em Camaçari, ó, eu falando errado, em Camaçari, aqui em Abrantes, na cidade do Povo, você vem como palestrante, você vai fazer o encerramento do workshop, né? Então são 12 mulheres, né? Já é a segunda vez que ela faz encerramento dos Muita nossos responsabilidade. E olha, depois de tanta gente maravilhosa. Deise segura a plateia, porque ninguém vai embora, né, Deise? Esperando a última palestra do dia, que é a de Deise. Como é que você está percebendo aí? Mulher 50 a mais. Você é melhor do que ninguém para falar desse tema, né? São 78 anos de muita história, de muita contribuição para a sociedade. Eu tenho até uma novidade para contar. Ontem eu fiquei sabendo que meu pai, aos 80 anos, já formado pela USP, né, que meu pai é dentista, passou no vestibular, se inscreveu no Enem. Olha, tá vendo? Idade e fez o vestibular para a Universidade Rural do Rio de Janeiro, passou que lá numa engenharia, não sei das beleza. quantas. Olha, Paula. Não estou sabendo de tudo ainda, mas a notícia já chegou aqui. Como é que idade é documento? 80 anos. E na hora que Yasmin me contou, eu me lembrei de você. Eu falei, nossa, que alegria, né? Já mandei parabéns para ele. Me lembrei de você, que aos 78 anos está lançando livro, está fazendo palestra, está em evento. Eu queria fazer lá dentro aqui. Não posso deixar de passar isso.
você vê uma senhora de 106 anos subir no palco e cantar Fascinação Foi, acho que a mãe do do palestrante, né? do professor Garrido. Ele tem o Isso. programa Encontro das Culturas, Aham. já 2 programas que ela vai, sobe no palco, Aos 106 anos. 106 anos, ela tem Instagram, Dona Flor. Olha aí. Gente, ela é uma inspiração. Se ela aos 106 anos, eu com 78 ainda tenho muito. É uma menina. Tem muito ainda. Muito. Ela é uma inspiração. Eu acho que isso é importante para quem está em casa, às vezes com 40, 45, que acha que já a vida morreu. acabou, que eu não tenho mais nada para fazer. Aposentou. Olha aí, Deise, se casou novamente aos 63 anos. Com uma pessoa 29 anos. 29 anos mais jovem, um casamento maravilhoso. Mandar um abraço aqui para o João, né? Que está sempre aqui também nos nossos eventos apoiando o Deise. Gente, é importantíssimo essa nossa conversa hoje, aí chegando para o Brasil inteiro, porque eu não sei se você tem essa informação, Deise, mas o Brasil está aí aumentando o número de idosos. Sim, viu? muito. Tem muitas pessoas 60 a mais e as universidades estão recebendo essas pessoas. As pessoas estão descobrindo que eu mesmo existe tive vida, aluno já de 70, 60, quando eu dava aula. Ninguém está mais percebendo que a vida acaba, não está a jovialidade. Você, por exemplo, tem muita saúde, né? Está sempre fazendo dança, pilates. Que maravilha. Então, deixe suas considerações finais aí, convidando o público para estar aqui com a gente no dia 8. Pois é, gente, venham para cá, vai ser espetacular. Nós seremos 12 mulheres, cada uma melhor do que outra. Não quero dizer melhor do que outra, todas maravilhosas, né? Impactantes, cada uma com seu tema, cada uma trazendo a sua vida profissional e a sua experiência. Né? Nós temos advogados, temos advogadas, né? Várias pessoas, então venham participar, porque vai ser um momento único, um momento de vocês verem que podem ir além, que vocês podem fazer acontecer, não é? Não fiquem paradas, sempre é tempo para você avançar, sempre é tempo para você não se acomodar. Como você diz, na idade não tem documento, tem história viva. Porque tem história viva para contar. Inclusive, gente, olha como ela está lindíssima, vestindo Zeli Boutique, é uma grande cliente aqui da Zeli Boutique, sempre maravilhosa, elegantérrima, sabendo fazer essas combinações todas aí com as pérolas que está em alta. Muito obrigada pela sua presença. Eu posso dar falar do Proseando um pouquinho? Pode, que amanhã, 6 anos, né? Amanhã nós vamos fazer 6 anos. Então, todo ano eu celebro, porque o Proseando, ele nasceu lá na pandemia, que eu disse, meu Deus, eu sou de rua, eu vou fazer o quê? Não sei cozinhar, não sei tricotar, não sei bordar, vou fazer o quê? Aí pede inspiração divina e diz, Deise, você adora conversar, levar prosa, e a amizade é seu valor número 1. Então, nasceu Proseando com Amigos, né? E era para durar 3 meses, mas graças a Deus caiu na graça do povo. Já estou com o calendário de setembro fechado, já vou entrar em outubro, então todo ano eu celebro. Você está como o Roberto Carlos, e amanhã você vai ter 1 milhão de amigos, porque 6 anos no ar. E amanhã, então, estão todos convidados a assistir o Proseando, vamos ter poesia, vamos ter várias pessoas, que eu já tenho aquelas pessoas que estão sempre comigo, que nem a Rafaela Rusquinhos, ela foi a primeira, até hoje, você acredita que ela não faltou um Proseando? Não faltou, todo mês. Eu tenho também o Rodrigo e a Raquel, que de 3 anos para cá não falta um. Pelo contrário, se eu não voltar, eu tenho de botar um extra para eles. Que maravilha. Olha, o Instagram da Deise está ali, gente. Amanhã, então, todo mundo ligado aí. Às 20 horas. Proseando com Amigos aí, direto pelo Instagram dela, às 20 horas. E ela estará aqui dia 8, hein? Faça a sua inscrição, pega o link aí nas nossas redes sociais. Venham com a gente. Venham pra cá. O pessoal 50 mais, 60 mais, 70 mais. Venham pra curtir aí e ver que vocês têm muito o que fazer. Exatamente. Terceira idade é super bem-vinda aqui na Rede Sempre, na Zeli Boutique, no Alfa Shopping. Vem pra cá. Gente, beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.